Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venha o Senhor na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a meditação do Livro do Céu, volume 1, capítulo 21. A cruz de saber que os teus sofrimentos são conhecidos pelos outros. Esta foi também uma dor de Jesus Cristo. E assim passei alguns anos sofrendo por parte das criaturas, dos demônios e diretamente de Deus. Às vezes chegava a tanta amargura por parte das criaturas e pelo modo como pensavam, que tinha vergonha de que qualquer pessoa me visse. Dessa forma, o meu maior sacrifício era aparecer no meio das pessoas. Era tanta vergonha e confusão que me sentia atordoada. Houve outras visitas de outros médicos, mas não serviram para nada. Às vezes, derramando amargas lágrimas, dizia-lhe com todo o coração: Senhor, como se tornaram públicos os meus sofrimentos? Agora não só a família o sabe, mas também os estranhos. Me vejo toda coberta de confusão. Parece-me que todos me apontam com o dedo, como se estes sofrimentos fossem as piores ações. Eu mesma nem sei dizer o que me acontece. Ah, só tu podes libertar-me de tal publicidade e fazer-me sofrer ocultamente. Peço-te, suplico-te, escuta-me fervorosamente. Às vezes também o Senhor mostrava não me escutar e aumentavam minhas penas. Outras vezes se compadecia de mim, dizendo-me: Pobre filha, vem a mim que te quero consolar. Tu tens razão em que sofres, mas é que não te lembras que também eu, ó, quanto mais sofri. Até certo momento minhas penas foram ocultas, mas quando chegou a vontade do Pai de sofrer em público, rapidamente saía a encontrar confusões, opróbrios, desprezos, até ser despojado de minhas vestes. Estar nu no meio de um povo numerosíssimo, poderia imaginar confusão maior que esta? Minha natureza sentia muito este tipo de sofrimento, mas tinha os olhos fixos à vontade do Pai, e oferecia essas penas em reparação de tantos que cometem as maiores nefastas ações publicamente, diante dos olhos de muitos, vangloriando-se sem a mínima vergonha, e lhe dizia: Pai, aceita as minhas confusões e a minha desonra, em reparação de tantos que têm a audácia de te ofender tão livremente sem o mínimo desgosto. Perdoa-lhes, dá-lhes luz a fim de que vejam a fealdade do pecado que se convertem. Também a ti quero tornar-te partícipe deste tipo de sofrimentos. Tu não sabes que os mais belos presentes que posso dar às almas que amo são as cruzes e as penas? Tu és uma criança ainda no caminho da cruz, por isso te sentes muito fraca. Quando tiveres crescido e tiveres conhecido como é precioso sofrer, então te sentirás mais forte. Por isso apoia-te em mim, repousa, porque assim adquirirás força. Jesus, ele vem falar ao meu coração que quando os nossos sofrimentos se tornam públicos,
é para que a nossa vontade humana seja transformada em vontade divina. Porque a partir do momento que a gente conhece que nós não somos nada, que foi Deus que nos criou, se Deus pegou um barro e formou o homem, a sua maior obra, então nada é meu, nada, absolutamente nada. Então, neste momento, eu me entrego para Jesus e peço ao Senhor que venha em meu auxílio, que seja tu, Senhor, que falará através de mim, que não seja eu. Luísa aqui, ela está num sofrimento, numa pena mortal, porque o que ela está fazendo de sacrifício, as pessoas estão sabendo, elas estão vendo. Então, ela está passando por médicos e uma grande confusão e uma vergonha de ficar atordoada. Por que tanta vergonha de do que Jesus deseja para nós? Se Jesus deseja o sofrimento e que esse sofrimento seja exposto, a vontade humana não quer, a vontade humana tem vergonha. Ela não quer que as pessoas saibam, que as pessoas estranhas saibam, e muito menos da família. Porque o sofrimento é por Jesus, não é por nós. Esse sofrimento que ele manda é para purificação da nossa alma. Então, o que importa é o consolo de Jesus e não das pessoas. Porque pode vir quem quer que seja, querer consolar muitas vezes o que nós estamos passando na nossa vida. Mas Jesus, ele diz: olhe tudo que eu sofri. Passei fome, passei sede, passei frio, me deixaram nu, foi desprezado, foi despojado de suas vestes, ele ficou nu durante, diante de um número imenso de pessoas. E as pessoas riam dele. E ele está nos dizendo aqui que e hoje em dia as pessoas não têm vergonha de ficar nu em praça pública. E todo mundo vê e ainda acha bonito aquilo, nesses carnavais que tem pela vida. Estão nus completamente, somente às vezes com o corpo pintado e olha lá. Muitos nem com o corpo pintado não está. Então é a vergonha da humanidade de não pensar em um Deus que veio e a gente pensa assim: "Ah, Jesus fez tudo por mim". Mas a gente compreende o que que está dentro deste tudo? O que que está? O que Jesus passou desde o ventre materno até os seus 33 anos de idade, onde que ele morreu na cruz, para salvar cada pessoa, do primeiro ao último homem que existirá sobre a terra. Então não foi pouco sofrimento. Então, se ele passou fome, não foi hoje Jesus passou fome. Jesus passou muita fome. Ele veio como miserável aqui na terra, sendo o dono de tudo, sendo dono de tudo, absolutamente tudo, e de nós. Ele passou muita fome, passou sede, não tinha o que vestir. Ele, Nossa Senhora e São José, eles não tinham comida. Muitas vezes ele rezava ao Pai e o Pai mandava um anjo ou mandava alguém dar esmolas. Às vezes eles saíam para pedir esmolas e ninguém doava. Então, esse tudo que Jesus sofreu por nós, nós temos que mergulhar para poder entender tudo que ele sofreu por nós, para poder mergulhar nestes opróbrios que Jesus passou, nesses desprezos que ele passou e tanta confusão que os doutores da lei fizeram com ele. Então, nós não temos a mínima ideia do que Jesus passou para salvar cada alma, para salvar eu, você, para salvar toda a humanidade. Jesus, diante de todos os olhares, ninguém via Deus ali. Sentia uma majestade
inconfundível nele. Era inconfundível quando as pessoas olhavam para Jesus e sentiam a sua majestade, mas eles não admitiam que Deus viria pobre, que Deus viria miserável, que Deus não, que Deus veio para mostrar para nós. Não precisa ter vergonha, não precisa ter medo. Segue a sua vida em frente, não importa o que vão rir de você. Se você está passando e os cães estão ali latindo, rindo de você, você segue em frente, você não vai se importar com ninguém que está falando de você, apontando para você. Segue em frente. Jesus diz: Eu estou contigo, eu não vou te abandonar. Assim como ele rezava ao Pai, e ele sabia que o Pai estava com ele, ele sabia que o Pai não ia abandoná-lo. Então é dessa forma que, se dentro do nosso coração nós temos a plena certeza que Jesus está habitando dentro do nosso coração, que a nossa vida está sendo um segmento da vida de Jesus, que nós estamos vivendo a vontade de Deus. Nós temos a plena certeza dentro do nosso coração. Então, por que se preocupar com o que está à nossa volta, com o que está sendo dito? Até porque muitas vezes a gente pode até imaginar que as pessoas estão falando, mas na maioria das vezes nós nem ficamos sabendo. É que a nossa vergonha ela passa a ser pública quando as pessoas ficam sabendo, então nós vamos criando na nossa imaginação, e muitas vezes é o próprio demônio que traz para nós, vai colocando para que a gente fique imaginando coisas que nós não sabemos ser verdade ou mentira. Então, a maioria das vezes é mentira. E se for verdade, o nosso coração está em Deus. O nosso coração é de Deus. É só isso que importa. É só isso que importa. Que nós temos o nosso coração fixo em Deus. Se nós temos a plena certeza disso, por que nos preocupar com o que os outros vão pensar? Nós não podemos nos preocupar com o que estão pensando. Nós temos que pensar que Deus está feliz com a nossa conduta, com o que nós estamos vivendo. Então, o que Jesus vem dizer para nós aqui? Que ele sofreu porque para que Deus perdoasse essas pessoas que livremente saem nus por aí, nesses carnavais, nessas coisas que tem no mundo. Então, ele ficou nu e entregou para Deus. Senhor, eu entrego para ti, Pai, eu entrego para ti esse sofrimento de estar nu diante de um número grande de pessoas. Em prol do quê? Dessas pessoas que não têm a mínima vergonha de aparecer nu na internet, ou na rua, ou onde quer que seja. E Jesus nos diz o quê? Que o presente mais belo é a cruz e as penas que ele traz para nós. Então, conforme a gente vai se acostumando com a cruz e as penas que nós vamos tendo na nossa vida, nós vamos acostumando com isso, e ela passa a ser nossa, ela passa a ser algo como se fosse uma vestimenta nossa. Então ela acaba sendo uma vida tranquila mesmo diante das penas e das cruzes. Porque quanto mais a gente murmura, quanto mais a gente reclama do que Deus manda para nós, ou que Ele permite que aconteça na nossa vida, quanto mais murmúrio, mais pesado fica. Então, se a gente tem a resignação, se resigna com este sofrimento, com essas penas que vieram, ela se torna leve, ela se torna tranquila, não vai mais ter peso, porque o peso maior é querer falar para os outros do que você está passando e achar que aquilo ali vai ser um alívio. Na verdade, não é um alívio, é um sofrimento ainda maior. Porque quando a gente começa no sofrimento, a gente fica atordoado. E Jesus está dizendo que nós somos crianças diante da cruz, fracos,
E nós temos que pedir ajuda para Ele. Senhor, vem e me fortalece. Eu não entendo o que eu estou passando, Senhor, mas eu aceito. Eu aceito esta cruz, essa pena que o Senhor mandou para mim. Então é uma entrega total a Ele. Como eu já disse antes, se no começo, que a gente começa a sofrer, a gente aceita e entrega para Ele, não tem com que se preocupar, não tem que ficar falando para os outros o que nós estamos passando na nossa vida. Ai, mas eu sofro, ai, como eu sofro, ai, estou sofrendo. E acaba sendo um murmúrio contínuo e nós esquecemos o que Jesus fez por nós. Cada detalhe que ele fez por cada um de nós. Passou frio, passou sede, passou fome e tantas outras coisas que Jesus passou. E se for enumerar aqui, nós vamos passar muito tempo dizendo tudo que ele passou, tudo que ele sofreu diante das pessoas, diante de pessoas que o desprezavam. Desde a sua infância até a sua morte, ele foi desprezado. Deus maravilhoso, um Deus que era da gente chegar e se jogar aos pés dele, de como ele atrai a gente, de como Jesus nos atrai com a sua beleza, com o seu amor, com a sua intensidade. Aos poucos, quando a gente vai descobrindo o amor de Deus por nós, é muito incrível, porque o que está no mundo a gente já despreza, não tem. A gente vive com as coisas do mundo, porque nós precisamos nos vestir, nós precisamos comer, nós precisamos de moradia, nós precisamos do dinheiro, nós precisamos de tudo que está aqui, mas não precisa de acumular. Nós não precisamos nos apegar a essas coisas. O nosso apego, o nosso amor é para Jesus. É isso que Ele espera do nosso coração. Essa é a grande entrega de não deixar a vontade humana ficar correndo atrás de coisas aqui na terra, acumulando bens aqui na terra. O nosso bem maior é Jesus. Nós não precisamos de absolutamente nada. Nós podemos viver como Jesus viveu, como um mendigo dentro do coração dele. Nós morarmos dentro do coração dele sem levar nada de peso daqui da terra. Nos enfiar dentro do coração dele e simplesmente amá-lo. É só o que Jesus quer, que a gente o ame de todo o coração, com todo o entendimento. Mas se eu não tenho entendimento nenhum, como eu, que sou bobona, Jesus não se importa com isso. Ele vem falar ao nosso coração. Se nós precisamos fazer uma declaração de amor a Ele, será vindo dele mesmo, como que batendo num reflexo no espelho, e Ele vai falar através de nossa boca. Porque tudo que nós temos e somos é dele, não é nada nosso. Nós somos de Jesus, nós somos criaturas dele. Ele nos criou, não tem nada nosso. Podemos até pensar que tem alguma coisa nossa, mas não tem. É tudo dele, é tudo de Jesus, é tudo de Deus. E isso é muito lindo de falar, de saber que nós somos dele, que ele nos apoia, ele nos segura em seu colo, ele está sempre conosco. Isso é muito maravilhoso. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.